Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Abramos a Escritura no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo 21. Nós faremos a leitura dos primeiros 7 versículos. Gênesis 21, versículo 1 ao 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Deus de toda a graça, Deus fiel, nós, com a Tua palavra aberta diante de nós agora, Senhor, nos achegamos a Ti, com nossos corações, ó Pai, abertos, nossas mentes, ó Pai, dispostas a aprender da Tua palavra, a aprender de Ti, dos Teus santos atributos, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, aplica a verdade da Tua palavra a nosso coração e mente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja em nossas vidas, de forma que esse conhecimento, Senhor, que adquirimos da Tua palavra, ó Pai, seja transformado em ações, ó Pai, em vida prática, Senhor, em vida, ó Pai, cristã, piedosa, Senhor, na presença dos homens e na Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um belo trecho das Escrituras que mostram a fidelidade de Deus e a bênção da fidelidade de Deus. O conceito de bênção, ele é sempre de origem divina. É sempre Deus quem abençoa. E Deus tem um plano de abençoar o seu povo. E ao abençoar o seu povo, Deus é glorificado. A bênção é um dos meios pelos quais Deus usa para que nós possamos cumprir o nosso objetivo como homens, como criaturas, que é o de glorificar a Deus, de nos alegrarmos nele e glorificarmos. E assim Ele o faz abençoando o seu povo. Nós temos diante de nós aqui um texto que mostra essa bênção da fidelidade de Deus. E nada melhor do que ilustrar esta mensagem, essa narrativa que nós acabamos de ler aqui, do que lembrar de quando ela foi escrita e para quem ela foi escrita em primeiro lugar. Nós temos que lembrar que quando Moisés é o autor que a tradição traz para o livro do Gênesis, na verdade todo o Pentateuco, nós sabemos que nenhum dos 5 livros traz quem realmente o escreveu, né? Não tem lá que é um livro de Moisés. Mas a tradição, desde os tempos antigos, nos traz essa autoria, a autoria de Moisés. E nós sabemos que estes textos foram escritos e trazidos em primeiro lugar ao povo que andava no deserto. Depois de sair do Egito, de ser liberto com mão poderosa por Deus do Egito, Deus entrega a sua palavra a Moisés e Moisés a vai escrevendo e ele vai trazendo isso. E a data provável da escrita desse texto aqui é no final já dos 40 anos, quando o povo está em Moabe acampado, às portas da Canaã, da terra prometida, de entrar na terra. E eu quero que você olhe para esse texto com essa mente. Você ali, diante do cumprimento da promessa, eles foram tirados do Egito para irem em uma terra que mana leite e mel. E agora estão diante dessa terra. E nós temos que lembrar que antes deles entrarem na terra, foram enviados 12 espias
para visitarem aquela terra. E ao visitarem a terra, dos 12, 10 dos que voltaram dizendo que era impossível entrar naquele lugar, tomar aquele lugar. Os povos que ali habitavam eram fortes, eram guerreiros, eram gigantes, e de forma alguma aquele lugar seria deles. Apenas 2 daqueles espias, que eram Josué e Calebe, é que são contrários a essa ideia, e que se fiam na promessa de que Deus daria aquela terra. E dizem, não, aquela terra é nossa, aquele povo é forte, é verdade que eles são fortes, que eles são guerreiros, são gigantes, mas Deus nos prometeu e nós tomaremos aquela terra. Mas nós sabemos como o povo age, e normalmente entre 12 conselhos, 2 contrários e 10 contrários e 2 a favores, nós normalmente seguimos os 10 contrários. Imagine o povo amedrontado diante dessa situação. Há uma promessa de entrar na terra prometida e eles estão ali à beira de cumpri-la, de verem ela cumprida, e esse medo de tomar aquele lugar e de serem mortos por aqueles povos. É nesse contexto que eles recebem essa mensagem do nascimento de Isaque. Eu quero que você volte um pouquinho para o capítulo 15, e eu quero ler apenas alguns versículos de uma promessa a Abraão aqui, para que vocês compreendam essa realidade, para que vocês entendam o quanto essa mensagem é poderosa para aquele povo e para nós também. Nós já vamos chegar nisso. Capítulo 15, a partir do versículo 8, nós temos Deus fazendo aliança com Abraão. E diz assim, mas Abraão perguntou ao Senhor, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Até aqui. A promessa do Senhor, esta promessa a Abraão já havia sido cumprida. Eles sabem que isso tudo que já aconteceu. E essa era a prova de que Deus estava dando a Abraão. No começo do texto, no versículo 8, nós vemos Abraão pedindo uma prova a Deus. Como eu sei que herdarei essa terra? E qual é a prova? A prova que Deus dá é a promessa de que eles serão peregrinos, de que eles serão escravos por 400 anos e que Deus os libertaria com mão poderosa e castigaria a nação que os escravizava. Deus havia prometido. E agora nós temos aqui no capítulo 21 o nascimento do filho da promessa, o nascimento de Isaque, tão esperado por Abraão e por Sara. Desde a primeira promessa do nascimento desse filho, se passaram 25 anos. 25 anos. E aqui nós temos, então, essa promessa sendo cumprida maravilhosamente. E nós podemos ver a bênção da fidelidade de Deus na vida de Abraão e Sara, na vida do povo de Israel e também nas nossas vidas. E nós vamos tratar a respeito desse assunto, a bênção da fidelidade de Deus. Em primeiro lugar, na promessa divina renovada. Versículos 1 e 2, nós temos assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. É interessante nós notarmos aqui que o texto começa dizendo que o Senhor visitou Sara. E esta palavra usada aqui por visitou, ela traz uma ideia de uma boa visita, de bondade, de graça. É o mesmo termo usado, por exemplo, quando Ana é visitada pelo Senhor e também concebe e dá à luz aquele filho tão esperado, Samuel. No Novo Testamento, nós temos verbos em grego que também apresentam essa mesma ideia de uma visita graciosa de Deus. Por exemplo, quando
o anjo anuncia o nascimento de Cristo a Maria. É tão verdade isso que numa das traduções ao português, por exemplo, na Nova Versão Internacional, a NVI, você vai encontrar lá não que Deus visitou, mas você vai encontrar lá que Deus foi bondoso para com Sara. Deus foi bondoso para com Sara. Deus visitou Sara. E o texto traz algumas coisas que são enfáticas. E ele diz assim, como tinha dito. A verdade é que essa palavra traduzida por dito aqui, ela tem a ideia de, na verdade, como havia prometido. Como ele havia prometido, ele o fez. Como Deus havia prometido, ele cumpriu. Ele cumpriu o que havia prometido a Sara. E onde ele prometeu isso a Sara? Ele prometeu isso a Sara no capítulo 17, no versículo 19. Quando ele diz que ela dará à luz a um filho. Se nós lembrarmos da história de Abraão a respeito dessa promessa, nós vamos ver que Abraão tentou de várias formas dar um jeitinho de cumprir a promessa com seus próprios meios. Primeiro ele pensava e até ofereceu a Deus o seu servo, Eliezer, o Damasceno. E Deus disse, não será Eliezer. Aí depois ele ouve o conselho de Sara, e tem um filho com a serva egípcia Agar, nasce Ismael. Mas também não é Ismael. Então é importante, quando nós olhamos para esse primeiro versículo aqui, nós vemos essa promessa sendo cumprida, porque o nascimento, o filho da promessa, viria do casal. Seria um filho legítimo de Abraão e de Sara. E como Deus havia prometido, ele cumpriu. E o texto continua no versículo 2 e diz que Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Volte um pouquinho atrás para o versículo 18, para o capítulo 18 e versículo 10. Os anjos estão anunciando o nascimento de Isaque a Abraão e Sara. E aí, nós temos ainda, volte um pouquinho no versículo 9, porque os anjos perguntam, onde está Sara, sua mulher? E Abraão respondeu, está aí na tenda. E um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Quando nós vemos esse termo dizendo que Deus fez com que Sara ficasse grávida e desse um filho a Abraão na velhice dele, no tempo determinado que Deus havia falado, Deus prometeu que em 1 ano ele viria, e nesse tempo ele veio e cumpriu a sua promessa. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Isso está muito bem claro no texto e na forma como o texto foi escrito para nós. Há uma ênfase nisso. Como Deus havia dito, como Deus havia prometido, ele está cumprindo no tempo determinado por Deus. A bênção está sendo renovada. Se eles já estavam perdendo a esperança de que uma descendência viria a Abraão e Sara, porque Abraão já tem 100 anos aqui, Sara já tem 90. Talvez suas esperanças do nascimento de uma criança desse casal estivessem em baixa. E se eles tivessem alguma dúvida, agora eles têm a promessa renovada. Deus visita Sara, Sara fica grávida e Sara dá à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. A promessa de Deus é renovada na vida de Sara e de Abraão. E em conexão com isso nós podemos ver também o quanto nós somos abençoados, porque Isaque é o filho da promessa, porque é de Isaque que a descendência santa, que Jesus Cristo virá. É importante o nascimento de Isaque, porque é de Isaque que Cristo virá. Isaque é quem é pai de Jacó. Jacó é quem é pai de Judá. E de Judá descende Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquela promessa lá de Gênesis 3, de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, está sendo renovada aqui no nascimento de Isaque. Está sendo renovada.
não está perdido. A promessa de Deus está sendo cumprida. Ele está abençoando o seu povo, cumprindo as suas promessas. Cristo Jesus, assim como Isaac trouxe alegria a Abraão e Sara, Cristo Jesus traz alegria aos homens perdidos. Em primeiro lugar, então, nós vimos que a bênção da fidelidade de Deus está na promessa divina renovada. E, em segundo lugar, nós podemos ver que ela está na promessa cumprida. Isso nós vemos dos versículos de 3 a 6. Aqui nós vemos assim: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Vejam como as informações são repetidas para que nós tenhamos certeza de que a promessa está sendo cumprida. Já foi dito que Sara concebeu, que Sara ficou grávida, que Sara deu à luz. Mas agora ele fala mais uma vez: ao filho que Sara lhe deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. O que Abraão faz assim que ele recebe a promessa de Deus? Assim que ele vê diante dele a promessa cumprida, o que Abraão faz? Abraão obedece. Abraão obedece a Deus. Não foi Abraão e nem Sara que escolheram o nome do seu filho. Quem escolheu o nome do filho de Abraão e Sara foi o próprio Deus. Foi Deus quem disse que o filho se chamaria Isaque. Isso nós vemos lá no capítulo 18. Nós vamos ter que voltar muito nos textos, então eu vou passar por cima de alguns textos aqui, porque senão a gente vai ficar indo e voltando aqui nos textos para ver essas promessas. Mas Deus disse que eles deveriam chamar o seu filho de Isaque lá no capítulo 18. E Abraão está agora fazendo o quê? Obedecendo a Deus. E mais, no versículo 4, diz que Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. No capítulo 17, nós temos a instituição da circuncisão, onde Deus diz que todo o macho nascido de 8 dias deverá ser circuncidado. O que Abraão está fazendo aqui? Obedecendo uma ordem divina. Abraão recebe a bênção, e então o que ele faz? Ele obedece aquilo que Deus havia lhe ordenado. O que nós podemos ver aqui é que a bênção de Deus não está condicionada à obediência de Abraão. É por isso que Paulo vai dizer que Abraão não foi salvo pelas suas obras, mas pela fé. Porque Deus abençoa, e então Abraão obedece. Veja que não é Abraão obedecendo a Deus e então Deus o abençoando. É Deus o abençoando e Abraão obedecendo a Deus num ato de gratidão a esse Deus poderoso, fiel e cumpridor de suas promessas. Abraão circuncida o menino ao 8º dia, como Deus havia ordenado. Deus disse qual seria o nome do filho, e Deus disse que o filho deveria ser circuncidado ao 8º dia. E Abraão assim o faz. Exatamente como Deus havia ordenado, Abraão cumpre aquilo que Deus lhe havia ordenado. É interessante nós notarmos, e há um jogo de palavras aqui, com o nome de Isaque. Porque Isaque significa exatamente, literalmente, eu ri. Eu ri. E nós temos esse jogo de palavras com o seu nome. Porque quando Deus anuncia que o nome será Isaque, é logo depois de Sara sorrir. Ela teve um riso, talvez, de incredulidade naquele momento. Eu, velha, já vou dar à luz a um filho. Abraão já também, idade avançada, agora nós vamos ter um filho, e ela ri. E o Senhor vê. Abraão também riu quando recebeu a promessa pela primeira vez. Abraão também riu. Então Deus faz o quê? Diz que o nome da criança será Eu Ri. Porque aquele riso, que era um riso de deboche, talvez antes, um riso de incerteza, de dúvida, agora se torna um riso de alegria, de satisfação, em ver diante deles a promessa de Deus cumprida. O texto continua no versículo 5 e diz que Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Há uma ênfase aqui, é um comentário do narrador, né? Moisés está narrando o fato do nascimento e aqui ele faz um comentário. E por que esse comentário é importante?
para mostrar o nascimento milagroso dessa criança. Ela não nasceu de um casal comum. Não bastava Sara ser já estéril, agora ela já está em idade avançada. Se quando ela tinha idade para ser mãe, ela já não podia, agora ainda mais, porque agora ela está velha. E mais, Abraão já está velho. Abraão tem 100 anos. Então ele traz esse comentário para mostrar que Isaque é cumprimento da promessa divina, é ação divina na vida de Abraão e Sara, na vida do povo de Deus. Por que isso é importante? Lembram do povo às portas de entrar em Canaã? Com medo daquele povo que vivia naquela região? Quando olham para essa promessa, quando ouvem essa história, veem que Deus é poderoso para fazer um velho de 100 anos e uma velha de 90 anos terem um filho legítimo. É importantíssimo isso. Traga isso para a sua vida. Esse é o mesmo Deus. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda é poderoso para fazer aquilo que nós não somos nem capazes de imaginar. E se talvez ainda você tenha aquele desejo de alguma coisa que Deus faça em sua vida, e talvez tenha se passado tantos anos, talvez aquele seu filho que você criou dentro dos caminhos do Senhor e que agora está desviado dele, e você tem orado por anos por esse menino, por essa menina, e você não tem visto nenhum tipo de mudança, talvez uma mudança para pior até, e talvez você esteja pensando, não está adiantando orar, eu vou deixar de orar, já perdi as esperanças, agora vai ficar assim. Lembre-se que Deus é capaz de fazer aquilo que nós não somos nem capazes de imaginar. Enquanto esse menino tiver vida, enquanto essa menina tiver vida, há a possibilidade de Deus mudar a vida dele. Qualquer situação que nós estivermos enfrentando, nós podemos crer em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou esperamos. Deus é poderoso para isso, e aqui nós vemos isso muito claramente. Para todos, Sara era motivo de chacota. A serva Agar já fazia brincadeiras com ela dentro de casa. E por quê? Porque ela não podia ter filhos, e a serva tinha. Mas agora Deus está trazendo alegria a Sara, e ela pode amamentar um filho na sua velhice. Deus é o Deus de milagres, e Ele continua fazendo milagres. Nós não cremos em milagres como se crê aí fora. Esses milagres baratos, essa coisa que chega a ser até jocosa. Não, nós não cremos assim. Mas nós cremos num Deus poderoso que faz ainda milagres. E enquanto Cristo não voltar, Ele continuará abençoando o seu povo de forma milagrosa. A igreja é um milagre de Deus. Você já pensou como nós somos diferentes? Já pensou em tanta gente diferente dentro de um clube social aí fora? Eles seriam capazes de conviver como nós convivemos? O que mantém a unidade da igreja, apesar de todas as nossas diferenças, é Deus, é o poder dele. E mais, e o quanto nós sofremos com as perseguições, porque nós falamos de perseguição no mundo árabe, nesses países onde a perseguição é física, mas nós temos uma perseguição ideológica na nossa nação. Nós não podemos mais falar abertamente de tudo aquilo que nós cremos. Este culto está sendo transmitido por YouTube. E dependendo do que eu falar aqui, tanto eu
quanto a igreja pode sofrer alguma consequência. Nós sofremos por isso, mas Deus mantém a sua igreja de pé. E mais, mantenha crescendo. Deus continua trazendo seus eleitos para o seio da sua igreja. Continua aguardando, cuidando dela, porque Deus é fiel e a sua fidelidade é manifesta na bênção dele sobre a sua igreja. Deus cumpre a promessa a Abraão e Sara. No versículo 6, nós temos então uma expressão maravilhosa de Sara, onde ela diz assim: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Aqui ela então faz aquele jogo de palavras com o nome do próprio filho, Isaque, que significa eu ri. Então ela diz, Deus me deu motivo de riso. Isaque é aquele que me faz rir. Isaque me trouxe alegria, me trouxe sorriso, encheu minha boca de sorriso. E mais, ela diz, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Sem saber, Sara profetizou. Porque hoje, quando nós olhamos para essa história do nascimento de Isaque, o filho da promessa, e nós sabemos que é dele que descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a alegria das nações, a felicidade do homem, nós nos alegramos juntamente com Sara. Todo aquele que ouvir isso rirá comigo. E nós nos alegramos hoje com essa bênção maravilhosa que a nossa irmã Sara recebeu há tanto tempo atrás. Porque fazia parte dos planos de Deus em abençoar o seu povo, em cumprir com as suas promessas para com o seu povo. A bênção da fidelidade de Deus nas suas promessas cumpridas. Nós podemos aprender um pouco com Abraão. Quando nós olhamos para essa obediência de Abraão às promessas de Deus. Ele recebe a promessa e ele obedece a Deus. Igualzinho nós fazemos. Infelizmente, o que nós muitas vezes fazemos é quando nós recebemos aquilo que nós tanto esperamos, aquilo por que nós tanto oramos, aquilo que fez nos levantar de madrugada para orarmos a Deus, clamar por aquilo. Quando nós recebemos, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de procurar a Deus, porque agora recebemos o que queríamos. E então não se levanta mais de madrugada para orar, não se ora mais por aquilo. Agora é momento de se alegrar com a promessa. Abraão não faz isso. Abraão se alegra sim com a promessa, mas não somente isso. Ele obedece a Deus. Nossas atitudes deveriam ser contrárias a isso que normalmente nós fazemos. Depois da promessa recebida, deveríamos orar ainda mais. Agora com o coração cheio de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez por nós. E é isso que nós vemos na vida de Abraão e de Sara, exatamente isso que eles fazem aqui. Obediência e gratidão a Deus. Assim deveríamos ser diante das graças de Deus, diante de suas promessas cumpridas. Na reunião de oração hoje nós lemos um texto pela manhã que fala de uma grande promessa de Deus, de que Deus nos manterá com alimento, com vestimenta e com um teto sobre nossas cabeças. Nós temos tudo isso. E quantas vezes nós agradecemos a Deus por isso? É tão comum para nós ter o que comer, ter o que vestir, abrir um guarda-roupa pela manhã e poder escolher a roupa que vai usar. Abrir a geladeira e poder escolher a comida que vai comer. Ter nossa casa, nosso lugar quentinho nesse frio, onde podemos fechar a janela e não deixar que o vento frio invada o ambiente. Quantos não têm nada disso? E isso é promessa de Deus, que Ele cumpre a cada dia em nossas vidas. E quantas vezes nós somos gratos a Deus por isso? Quantas vezes nós nos lembramos disso? Deus é fiel.
e Ele nos abençoa com sua fidelidade. Em terceiro lugar, a bênção da fidelidade de Deus também está no testemunho da fidelidade de Deus. E isso nós vemos no último versículo, no versículo de número 7, onde Sara diz então, o texto diz, e acrescentou Sara, depois de sua expressão de alegria, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Sara, então, testemunha da bênção de Deus cumprida em sua vida. E diz, quem diria? É uma pergunta retórica, porque muitos diziam que ela não poderia amamentar. Então agora ela diz assim, aquilo que foi motivo de chacota agora é de alegria e de espanto para muitos. Ela não guarda a bênção. Ela não guarda aquilo que ela recebeu para ela testemunha da bênção recebida. Sara recebeu Isaque como cumprimento da promessa divina. Nós recebemos a Cristo como cumprimento da promessa divina. A nossa missão, assim como Sara, é de testemunhar a respeito da alegria que Cristo trouxe às nossas vidas. Nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo Jesus. E assim nós temos sido testemunhas de Cristo Jesus. A igreja tem sido verdadeiramente testemunha de Cristo Jesus? Ou nós temos nos alegrado apenas com as bênçãos de Deus e nos assentado sobre elas? Eu sou grato a Deus porque Ele me deu comida, porque Ele me dá roupa, porque Ele me dá uma casa. Eu tenho uma boa igreja. E nós temos uma boa igreja, graças a Deus. Mas isso é suficiente? Nós somos chamados a testemunhar sobre o que Cristo fez em nossas vidas, sobre o que Ele faz em nossas vidas, assim como Sara. Você é chamado a testemunhar das bênçãos de Deus cumpridas em tua vida. Você é chamado a testemunhar da maior bênção da fidelidade de Deus na vida dos homens, Cristo Jesus. Ele é a expressão máxima da bênção de Deus, da promessa divina. Tudo gira em torno de Cristo Jesus. E nós tivemos o prazer, a glória de recebermos a Cristo Jesus. E agora o que nós fazemos com isso? Nós devemos testemunhar disso. Nós devemos testemunhar do que Cristo faz em nossas vidas. Não precisa ser um teólogo para testemunhar de Cristo. Não precisa ser um oficial da igreja para testemunhar de Cristo. Você pode falar sobre o que Cristo fez em sua vida. Você pode não saber os termos técnicos da cristologia para falar sobre os atributos da pessoa, da segunda pessoa da Trindade. Você não precisa saber disso. Mas você sabe exatamente o que Cristo fez na sua vida. E é disso que você tem que falar. E assim você estará falando de Cristo, anunciando a promessa divina, Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. Sara testemunhou da bênção recebida. E aqui nós temos uma curiosidade. Normalmente, o livro de Gênesis apresenta, quando um filho nasce, o pai dando nome ao filho e explicando o nascimento do filho. Nós temos isto em várias gerações, assim acontece. E na sequência do livro de Gênesis, também nós temos isso. Mas aqui há uma diferença nisso, porque quem dá o nome ao filho é Deus, como nós vimos. Abraão, então, em obediência a Deus, dá o nome de Isaque ao filho, mas quem explica o que significa o nome do filho é a mãe, Sara. Para identificar mais uma vez que Sara era a mãe de Isaque. Não há dúvidas de que Deus havia feito um milagre. Isaque não é filho de serva. Isaque não é um filho adotivo dos dois. Não. Isaque é filho legítimo. É o filho da promessa. Sara, então, explica o nome. Quem diria que Sara amamentaria um filho na sua velhice? Na sua velhice lhe dei um filho.
Deus abençoou a vida de Sara e a vida de Abraão, e assim abençoou a vida do povo de Israel. Aquele povo às beiras de entrar na terra prometida em Canaã, recebe essa história da fidelidade de Deus, da bênção da fidelidade de Deus sobre o seu povo. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. E então eles são revigorados, renovados, motivados a marcharem em direção à terra prometida. Apesar de todos aqueles inimigos serem aparentemente mais fortes que eles, e verdadeiramente eles eram. Mas o Deus que havia prometido era muito mais poderoso. E ele sim cumpriria, assim como cumpriu na vida de Abraão e Sara, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriria na vida daquele povo também. Cristo Jesus subiu aos céus e prometeu que irá voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa viva esperança, como nós lemos na primeira carta de Pedro hoje. Nós vivemos numa viva esperança, a esperança de que Cristo voltará para nos buscar. Essa promessa não é uma promessa utópica, como alguns têm dito por aí. É algo que Deus disse apenas para manter a sua igreja no caminho. Não. Ela é uma promessa verdadeira. Cristo irá voltar. Creia você nisso ou não. Cristo irá voltar, porque Ele prometeu, e tudo que Deus promete, Ele cumpre. E você tem que estar firmado nesta promessa. E mais, como você quer ser buscado, encontrado por Cristo no dia que Ele voltar? Tenha certeza de que Cristo irá voltar e viva como se fosse agora, como se fosse no próximo minuto. Alegre pela bênção de Deus na sua vida, testemunhando dessa bênção, testemunhando de Cristo. Que maravilha ser encontrado por Cristo no grande e glorioso dia da sua volta, testemunhando dele. E que tristeza deverá ser encontrado nesse dia, em meio a pecados, cometendo pecados, esquecido do Senhor e de suas graças. Deus prometeu que Cristo voltará e Ele voltará. Essa é a nossa viva esperança. É por ela que nós vivemos. E como Pedro diz, embora agora nós estejamos alegres com essa esperança, com essa vinda de Cristo, mas muitas vezes nós somos entristecidos pelas circunstâncias da vida. A nossa esperança está firmada em Deus. E ela está guardada nos céus, por Cristo, por Deus. E essa é uma verdade maravilhosa. Ainda bem que não somos nós que guardamos essa esperança, essa promessa. Porque se fôssemos nós teríamos feito como Abraão fez. Nós teríamos tentado dar um jeitinho de cumprir a promessa de Deus de todas as outras formas. Mas não, essa promessa está guardada por Deus e Ele irá cumprir em nossas vidas a salvação das nossas almas. Irmãos, à medida que nós refletimos sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, sobre a bênção de Deus na revelação de Cristo Jesus, aqui nesse texto de Gênesis 21, de 1 a 7, o nascimento de Isaque, nós somos encorajados a confiar ainda mais nesse Deus, a colocarmos ainda mais a nossa esperança nas suas promessas. Nós somos encorajados a nos alegrarmos e a sermos gratos por todas as suas bênçãos sobre nossas vidas. E principalmente pela obra redentora e maravilhosa de Cristo Jesus. Ele é a personificação máxima, a personificação suprema da fidelidade de Deus, da bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Que nós possamos ser testemunhas dessa bênção, testemunhas de Cristo Jesus, compartilhando o Evangelho com alegria, pela bênção de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Deus nos abençoe.